Bem, vamos lá. Iniciamos mais uma aula do nosso curso de Plone para integradores. Essa é a nossa última aula. Estou colocando o sistema de streaming no ar. Deixa eu só ver se está tudo certo. Aí já iniciamos. Vou aguardar um minutinho. Agora recém 7h30. Vou aguardar um minutinho para o pessoal conectar. Aí já iniciamos a aula de hoje. Bem, vamos lá. Então, na aula passada a gente acabou de ver a parte do SQL Alchemy, né, de como a gente cria os nossos modelos de dados com o nosso mapeador objeto relacional. E iniciamos o estudo do Z3C.form, que é o nosso framework de formulários, né. Hoje, então, o que falta fazer para nós finalizarmos o nosso curso de integrações? Falta a gente estudar a fundo como é que funciona o Z3C Form, fazer uma implementação modelo, né, uma espécie de protótipo dentro do produto Chiru.alchemyform, que essa implementação protótipo vai servir de exemplo depois para vocês utilizarem nas aplicações de vocês. Vamos tentar fazer com que isso fique bem explicadinho, bem simplificado. E falta também a gente conhecer como é que a gente faz o gerenciamento das conexões SQL, usando o Z3C SA Config e um produtinho que eu vou mostrar para vocês, eu ainda não falei nele, que é o Collective SA Connect. Tá? Na aula passada, então, a gente acabou uns minutinhos antes, porque eu acreditava que a gente ia acabar entrando num assunto um pouco delicado e eu ia acabar tendo que interromper o raciocínio no meio. Então é provável que hoje a aula se estenda um pouco mais. Ou não, né? Depende de como for o andamento das coisas. Eu já planifiquei, né? O que a gente vai ter que ver até o final da aula é relativamente bastante coisa, mas acho que nessas 3 horas que a gente tem hoje, até as 10h30, 11 horas no máximo, a gente consegue ver tudo. Tá? Vamos começar por onde? Eu quero começar pela parte de configuração do nosso ambiente, que vai ser necessária para rodar o Z3C Form e a parte do SQL Alchemy dentro do nosso produto. Até então, o que a gente fez? A gente fez só a configuração do SQL Alchemy, criamos um módulo db.py e definimos as interfaces. Nós não começamos, evidentemente, a criar nenhum tipo de view, nenhum tipo de formulário, e nem a utilizar o acesso ao SQL Alchemy a partir do Plone. A gente só fez isso através do prompt do interpretador Python, utilizando o Zopy, que é o prompt do Python com o ambiente da instância do Plone, né? Então nós vamos começar por aí, vamos começar revendo o nosso ambiente. Significa que a gente tem que configurar o Grok para fazer a instalação do Grok. A gente tem que ver se todas as dependências estão sendo carregadas, criar um módulo browser, inicializar esse módulo browser com config.zcml e começar a desenvolver, evidentemente, as nossas views, né? Muito do código que eu vou fazer hoje vai ser recortar e colar e simplificações de um código mais complexo, que é o il.spdo, e aí eu vou isolando os trechos de código que são importantes para a gente, e à medida que eu for fazendo esse trabalho eu vou explicando, né? É óbvio que quem quiser pegar um sistema mais completo, eu já comentei isso em aulas anteriores, pode pegar o il.spdo, que é um sistema, sei lá, tem 150 views, tem 50 tabelas, né, um sistema bem maior e que tem bem mais exemplos de como as coisas podem ser feitas, tá? Mas para o nosso curso e para o tempo que nós temos, eu acho que está mais do que suficiente a gente seguir essa abordagem, tá bom? Bem, ainda tem pouca gente conectada, mas como as aulas são gravadas, eu vou tocar adiante. Aí quem não conseguir pegar esse iniciozinho, depois vai conseguir pegar nos vídeos, tá? Como sempre, se tiverem alguma dúvida, basta me procurar, eu estou online no Gtalk, basta me mandar mensagem que eu respondo. O Leonardo ou o Jefferson, que estão escutando, se vocês puderem me mandar no Gtalk
se vocês estão escutando bem, se o áudio está bom, seria legal, né? Depois de 1 hora de curso, descobrir que o áudio não está legal, não é muito bom. Então vamos lá que o negócio é ao vivo, né? Muito bem, vamos começar, vamos retornar então aqui ao nosso raciocínio. Voltando, a gente tinha uma máquina virtual onde a gente está trabalhando, né? Aqui a gente tem uma instância de Zope rodando em modo foreground e o nosso produtinho, que é o chiru.alchemyform. Por onde é que a gente vai começar? Bem, vamos começar criando o módulo browser e revendo as dependências que a gente tem que instalar para que tudo que a gente vai utilizar de fato seja instalado pelo build-out. Tá? Vamos começar então criando revisando esse ambiente, né? Então vamos lá, damos um Emacs do setup PY. Aí aqui a gente viu que a gente tem o Setup Tools, o 5grok, já está sendo instalado, o Z3CSA Config. O Z3CSA Config é uma camada alto nível que por sua vez faz integração com o zope.sklalchemy, que por sua vez usa o sklalchemy, né? Um deles é a biblioteca de objeto relacional, o outro é o mapeador, né? E o outro faz integração com o mapeador, não. Um é a biblioteca sklalchemy, o zope.sklalchemy é a integração com o zope, e o Z3CSA config é expor isso através de componentes, né? Mas sklePython é o driver Python padrão para eu trabalhar em cima do sklalchemy. E aí tá faltando o que aqui? Tá faltando um cara que é um produtinho Plone que a gente vai utilizar, que é o collective.saconfig, que é um produtinho especial para a gente fazer a configuração de conexões do sklalchemy ficarem gerenciáveis por interface do Plone. Quem não conhece como é que funciona, basta pegar o nome do produto aqui, abre ele lá no navegador, dentro do PyPy, a gente vai achar o fonte e a documentação dele, está aqui ele. Tá? Basicamente ele tem aí uma forma de utilização, ele tem uma interface sklalchemy connection strings, que eu tenho que passar um get site para ele, tenho que passar um contexto de um site, porque cada site pode ter uma string de conexão com um banco diferente. Essa é a estratégia, né? E ele trabalha em conjunto com o Z3CSA config. Tá? Então são coisas que se complementam. Essa aqui é uma interface web, tá? Só uma interface web, que ela vai trabalhar por baixo dos panos com adaptação e com uma utility nomeada. Então vamos utilizar isso aqui, a gente já vai ver na prática para que isso funciona, tá? Então vamos lá. Salvamos aqui, esse era o produto que nos faltava. Salvamos e começamos o nosso dia rodando o buildout. .bin buildout -c develop.cfg. É SA Connect, não SA Config. Eu digitei errado. É SA Connect. Agora sim. SA Connect. Eu botei SA Config no buildout, obviamente que não ia funcionar. Ok, agora ele pegou, está baixando e está instalando. Ok, beleza.
A única coisa é que eu não pinei a versão, né? Então agora a gente coloca isso no finalzinho do buildout.cfg, aqui mesmo. Lá no finalzinho eu pino a versão. Para quando eu rodar o buildout, eu me garantir que ele vai baixar essa versão aí. Então ./bin, instância fg. Se não tiver nada quebrado, ele pelo menos vai erguer a instância. Muito bem. Vamos começar com uma parte bem amarga agora, que é a configuração desses componentes de conexão com banco de dados e suas meta-configurações, tá? Vamos lá. Vamos canibalizar um código aí. Eu já tenho um repositório no meu home aqui. Aqui. Aqui vamos fazer um sed geral nele. Vamos ver se ficou mais ou menos decente. Aparentemente sim. Eu vou dar uma lida no código, vou tentar explicar ele, e aí à medida que a gente for utilizando, a gente já vai, né, fazendo enfim, a gente vai utilizando o código, eu vou explicando ele à medida que eu vou integrando, né. Esse sa-config, o que ele faz? Ele faz a união do módulo SQL-alchemy com o zope.sklalchemy, com o z3csa-config, mais o collective.sa-connect. Ele utiliza esses 4 produtos para permitir com que ou eu utilize uma string de conexão que vem lá do meu módulo config, aquele default da SN, ou permita com que o usuário no Plonasite tenha lá uma view-let, tem uma pequena configlet no painel de controle que ele defina qual é a string de conexão do banco de dados que aquele site está utilizando. Ou seja, pode ter diversos Plonasites conectando em bancos de dados diferentes. Tá? Então tem uma série de técnicas de componentes que é utilizada nesse módulo que eu acho interessante eu explicar, senão ele vai ficar um pouco abstrato para vocês entenderem. Vamos começar entendendo o que está sendo definido aqui. Bem, deixa eu apagar isso aqui está comentado mesmo, não importa. É o seguinte, esse código é o tipo de código que ele fica um pouquinho mais simples se a gente ler de baixo para cima, do final para o início, tá? Então a gente começa escrevendo uma utility. Uma utility é um dos tipos de componente do ZOP 3 Component Architecture. A gente tem adapters, tem utilities, tem views, tem tem notifications através de eventos, tá? Utility é um dos tipos de componentes que a gente tem na arquitetura. O que a gente está dizendo aqui? Provide utility, então a gente vai passar uma classe, vai passar uma interface e vai passar um nome. Ou seja, esse provide utility ele vai registrar dentro do ZOP Component Architecture que essa classe implementa essa interface e ela é um utility que está nomeado. Tá? Só que aqui eu tenho o SPDO para tudo quanto é coisa. Deixa eu mudar isso. Assim. Não. Agora foi. Então, esse ZOP Component Architecture ele tem uma espécie de registro que fica numa estrutura de dados interna que fica armazenada na raiz de cada Plonasite. Então, cada Plonasite conhece quais são os adapters, quais são as utilities, quais são as views que estão registradas. Tá?
Então quando eu chamo um provide utility, eu estou chamando um método do Zope Component Architecture, dizendo que uma determinada classe implementa uma interface e isso é uma utility que tem um nome. Aí depois no restante do código, quando eu quero utilizar a utility, eu digo, me pega a utility de tal nome. Ou eu simplesmente uso a sintaxe de adaptação, que é instanciar a interface. Eu importo a interface e instancio ela, que é como eu disparo um adapter, tá? Ou seja, na verdade eu estou criando um objeto que implementa aquela interface que eu estou instanciando. Via de regra, uma definição de interface é como se fosse uma definição de uma classe, só que sem contexto. Então o Zope ele sabe isso. No momento que eu crio uma instância de uma interface, na verdade eu não quero criar a instância da interface. Eu quero criar uma instância da classe que implementa a interface. Tá? Internamente são sintaxes muito semelhantes. O que eu estou fazendo aqui é explicitamente definindo uma utility, que é um componente do Zope 3 Component Architecture, dizendo que essa classe aqui, Alchemy Form Site Scoped Session, percebam que a classe em si, ela vem até aqui. Depois eu tenho um parâmetro provides, que eu estou passando uma interface e estou passando o nome. Então o nome disso é Alchemy Form Session, provides de Scoped Session e passando uma classe, que é Alchemy Form Site Scoped Session. Alchemy Form é o nome do meu produto. Site Scoped Session é porque isso aqui é uma classe que ela foi planejada para ser uma implementação de uma utility onde a string de conexão ela é dependente do site. Esse mesmo pacote, que é o Z3C SA config, ele permite com que você faça conexões que valem por servidor. Então você teria um componente único lá, que tem uma única conexão SQL para todos os sites, e eles compartilham essa conexão. Não é no meu caso, aqui eu fiz um caso um pouco mais genérico, onde cada site pode ter uma conexão diferente. Tá? Mesmo que tu tenha um site só, isso resolve. Tá? É um pouco mais flexível, apesar de ser um pouquinho mais complexo. Então, lembre disso, provide utility, passa uma classe, passa uma interface, passa o nome. Tá? Isso aqui nada mais é do que essa classe aqui em cima, que herda de Site Scoped Session. Site Scoped Session, se eu subir lá em cima nos imports, eu vou ver que eu estou importando ela. Cadê ela aqui? Site Scoped Session. Está aqui. Eu estou importando ela do Z3C SA config. Tá? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto. Essa classe, ela só tem um método, que é o Site Scope Function, que ela tem que retornar uma string de identificação para diferenciar um site do outro. O que eu fiz é retornar esse método genérico aqui, que o que ele faz nada mais é do que retornar o patch da raiz do site, como se fosse uma string. Só que ao invés de retornar isso com patch com barras, eu faço isso como se fosse por exemplo, se eu tiver barra plone, isso aí vai ser só plone. Agora se eu tiver barra sites, barra intranet, barra plone site 1, isso aí vai ser sites, tracinho, intranet, tracinho, plone site 1. E aí dentro desse intranet eu podia ter vários sites, né? Então essas strings elas vão diferenciar os diversos plone sites que eu tenho dentro do servidor, independente do patch físico onde é que eles estão. Mesmo que esses plone sites eles tenham o mesmo ID. Por isso que isso é escrito dessa forma um pouco rebuscada, é para garantir que dois plone sites, mesmo que tenham o ID igual no servidor, eles não retornem uma string de identificação igual, que daria conflito, né, da forma como é que o componente foi definido. Então essa rotina aqui só faz isso. E aí depois eu passo essa classe que implementa esse método, que por sua vez depois vai ser utilizado na minha utility, né? A utility, quando eu disparar ela internamente, ela vai usar isso aqui. Tá? Esse extension, ele é opcional, tá? Ele é opcional nesse contexto, tá? Eu estou passando ele só porque essa string de conexão que eu estou criando, ele vai passar esse parâmetro extension para frente depois. Ou seja, ele vai acabar passando isso para o módulo que por sua vez vai acabar criando a minha conexão com o SQL Alchemy. E essa conexão passando um extension, ele vai passar a metaclasse que vai dar suporte a controle de versão no nosso código. Se você não tivesse preocupado com isso, você poderia omitir esse extension aqui. Esse extension aqui, esse Zope Versioned Extension, ele é uma modificação, uma melhoria
do componente zoap.sklalchemy, que é a integração do mecanismo de transação do zoap com o sklalchemy, para eu ter o two-phase committed, e ele faz isso adicionando também o suporte de versionamento, que é quando eu vou lá e apago um registro do banco, na verdade ele guarda uma cópia desse registro numa outra tabela, como se fosse um banco de dados temporal. Então isso é uma metaclasse que faz duas coisas, tá? Ele dá esses dois comportamentos. Nesse momento, o que eu tenho? Eu tenho um Alchemy Form Session registrado como uma utility. Então esse pedaço aqui foi, já entendi ele. Agora vamos entender o que eu tenho aqui para cima. Aqui para cima eu tenho um Alchemy Form Engine Global Utility. Ele é um outro tipo de utility, não é uma utility nomeada, é uma utility global, que ele é uma instância de Engine Factory passando o default DSN. O que é esse Engine Factory? Cadê ele? Ele está importado aqui em cima. Ele vem da SA config também. O que é isso aqui? Na verdade, todo esse código aqui ele tem relação, tá? Aqui embaixo eu estou fazendo um provide utility, passando o Alchemy Form Engine Global Utility, que é esse cara aqui em cima, que é uma instância já do Engine Factory passando o default DSN. A minha interface, que é o Engine Factory, e o Alchemy Form Engine. Porque eu preciso de duas coisas. Eu preciso do Session e eu preciso do Engine para eu ter a minha conexão com o SQL Alchemy. Né? Se vocês lembrarem lá no meu módulo DB, deixa eu abrir só para não ficar muito abstrato, senão eu vou falar que nem um tagarela, vocês não vão entender. Mas aqui, ó, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do Engine e eu preciso da minha Session. Tá? O Engine, para ele ser criado, ele depende do DSN, ele depende da string de conexão. E o Session, ele depende do Engine e da minha metaclasse. Tá? Como eu estou analisando de baixo para cima, eu comecei pelo Session Maker. Né? Então, como o Session Maker, na verdade, ele depende do Engine que foi registrado. Então, é um componente que depende do outro. Tá? Só que esse default DSN é justamente a minha parte que ela é personalizável através de uma interface plonística, assim. Então, voltando aqui, essa classe, ela define um método configuration, né? Que o que ele faz? Ele herda do Engine Factory padrão, tá? É como se fosse uma classe derivada, né? Eu poderia simplesmente instanciar um Engine Factory, passando lá o default DSN e acabou, tá? A diferença, quando eu uso esse Alchemy Form Engine Factory, Alchemy Form Engine Factory, cadê ele? Alchemy Form Engine Factory. E aí depois onde é que eu estou usando isso? Eu devo usar lá na string de conexão depois. Mas enfim, esse cara aqui ele vai implementar basicamente é um teste, tá? Então aqui eu tenho uma diferenciação clara entre a situação onde a minha string de conexão ela tá de fato implementada. Então eu vou fazer uma consulta de um adapter aqui e SQL Alchemy Connection String passando o meu portal. Esse aqui vai me dar um objeto SA Connect. Dentro dele eu vou procurar o meu DSN e vou utilizar ele. Só que pode acontecer de o meu Pronisite, apesar de ter esse componente instalado, ele não está utilizando isso. Então o que ele vai lançar uma exceção, pode ser que o site não esteja configurado, e vai acabar usando o meu default DSN por padrão. E o que ele faz aqui é só dar um return dessa estrutura de dados para a classe que utilizou ela. Então eu teria que, na verdade, analisar a classe Engine Factory, da onde ela herda, para ver onde esse método configuration é utilizado.
Muito bem. Deixa eu ver agora aqui. Deixa eu ver. Tá, essa classe é um pesadelo mesmo. Deixa eu ver uma coisa agora. Bem, aqui eu já fiz os renames. Vamos tentar botar isso aqui para funcionar. O que acontece? Esse módulo, ele é um módulo que está solto no sistema, tá? Se eu simplesmente colocar ele aí e ninguém chamar ele, ele nunca vai ser executado. E esse provide utility nunca vai ser executado, ele nunca vai aparecer no sistema, né? Esses utilities, eles vão acabar simplesmente não existindo, tá? Então, uma das formas de fazer isso aqui ser executado, e é um dos poucos lugares onde isso vai ser necessário, é eu colocar um import no próprio init do módulo. Seria, por exemplo, assim, from cheru.alchemyform import saconfig, que é o saconfig que a gente colocou. Vamos ver se isso importa. Ele deu um problema no módulo log que eu não escrevi ainda. Emacs. Isso a gente pode tirar fora. Certamente não vai dar tempo de ver isso. Ok. É só uma mensagem na tela. Não tem problema não. Ok, importar, importou. O que a gente vai precisar agora? Tudo bem. Agora a gente precisa do seguinte. A gente vai ter que registrar um profile e ver se o nosso site de fato começa a utilizar isso, tá? O profile esse a gente vai poder copiar de um outro que eu já tenho pronto, mas basicamente ele substitui a configuração web que você faria no momento que o site pode ser instalado. Vamos ver se isso já funciona. 68. Só que eu vou ter que matar o site. Mas vamos lá. Posso pegar esse cara, apagar ele. Adiciono um clone site. Crio aqui. Ok. Agora venho aqui em configuração do site. Produtos. Tá? Percebam aqui que configuração do produto não aparece nada. Vou em produtos. E eu posso instalar o... Cadê aqui? Cheru Alchemyform. Ativamos ele. Está ativado. Vamos ver se está de fato. Está ativado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, por enquanto está ok. Só que ele não vai rodar a configlet do negócio. Ele não vai disponibilizar ela porque eu não marquei isso como uma dependência do produto, tá? O que acontece? Se eu vier aqui em configuração do site, eu não tenho ainda como configurar essa string de conexão com o banco, tá? Então vamos lá, como é que isso é feito? Agora começa a parte mágica de fato utilizar isso no meu sistema. Barra home cheru ilspdo, entro em browser. Não é em browser, é profiles, default. Aqui tem esse cara aqui, saconnections.xml.
Esse cara nós vamos ter que criar uma versão dele no nosso profile. Barra upt zope plone z instance shiru alchemy form profile default. Ok. Outro cara que a gente precisa ver também é o metadata. Tá? Nesse metadata tem que rodar o profile dele. Fazer com que o perfil desse Collective SA Connect ele seja executado no momento que o profile desse produto, que é o Shiru Alchemy Form, seja instalado. Ou seja, eu tenho um profile que chama uma rotina de configurações de um outro produto que já tem isso previamente configurado. Tá? Vamos lá então. Eu não sei se essa aqui do Z3 Reform precisa. Provavelmente não. Já vamos descobrir. É muito semelhante, só que aqui eu tinha só a versão e aqui eu tenho dependências. Tá? Então, agora eu estou fazendo a instalação das dependências do produto, rodando os profiles que eu preciso. Tá? Então, isso já é um ponto. Vamos ver se o nosso produto continua rodando. E agora a gente continua conseguindo instalar ele. Faz bastante tempo que eu implementei esse código. Não sei se eu não vou esquecer nada, mas de cabeça eu acho que era isso. É um dos problemas de fazer tudo ao vivo. Às vezes... Então, apagamos aqui. Vamos ver se agora vai. Para facilitar, eu já vou marcar aqui o profile, ver se ele roda. Ele não achou esse profile aqui. Deixa eu ver o que mais que precisa. Que ele não achou as dependências. Deixa eu ver. Seria só isso. Deixa eu ver aqui no componente registry se precisa. Precisa. Tem essa utility aqui para registrar também. Senão ele não vai saber que tem a utility lá. Vamos fazer isso. Peraí. Aqui é mais fácil copiar. Clone strc alchemy form shiru alchemy form profiles default. Okay. Aí esse cara componente registry. Aqui não muda, aqui vai mudar para shiru.alchemy form saconfig spdo engine factory e aqui é shiru alchemy form. Assim. Ok.
Vamos ver se agora vai. Ele ainda não achou o profile. O que mais que eu esqueci? O build out eu rodei. Vamos ver aqui. Tá, já estou dando import. Aqui esse componente registry pode ter alguma coisa no configure que eu esqueci. Deixa eu ver isso. É que esse configure ele tem algumas dependências que provavelmente eu esqueci de botar lá no outro. Eu fiz no produto anterior, aquele que a gente fez de web services, mas aqui eu ainda não fiz. Então, opa. Barra opt zope clones instance src shiru. Ok. Tem diferenças. Tem bastante diferença, inclusive. O que a gente tem aqui que não tem lá? Bem, aqui tem a questão das dependências, né? Apesar de eu ter dito que era para instalar instalar o Grok, eu esqueci de definir que eu tenho que fazer esse trabalho e registrar esse Grok no site, não só no momento que é feita que roda o build-out, mas tem que, evidentemente, quando o clone site é instalado, o configures XML tem que dizer, não, esse clone site vai usar o Grok. Então, tem que fazer alguns ajustes adicionais. Vamos ver aqui. Na verdade é assim. O que tem de namespace? O do Zope tem, o do Five tem, o 18N tem. Tem um namespace a mais aqui que já está sendo gerado, que é o do Generic Setup. Eu posso botar também, que ele já está sendo usado aqui embaixo. Lá no ILSPDO isso está separado num configures XML distinto, né? Pode ver que eu tenho aqui um profiles XML que define o generic setup e por sua vez tem os import step e tem a definição do meu register profile aqui. Não sei se isso aqui eu vou precisar, eu acho que não. Mas enfim. E agora falta essas dependências todas aqui. Né? Aqui eu estou só com o Five e tenho o meu generic setup, né? Eu preciso de outras coisas. Bem, locales eu não preciso ainda. Não tenho componente para o pass, não tenho profile, não tenho skin. Esse aqui já está duplicado. Então o que faltava era incluir as dependências, que é o que vai fazer a instalação da nossa dependência, do nosso profile, o Grok e o browser. Só que o browser eu ainda não criei, né? Eu tenho que criar já o diretório browser para depois fazer as nossas views. Então vamos criar isso. cd/opt zope clone zinstance src shiru alchemyform shiru alchemyform mkdir browser cd browser. Bem, eu preciso pelo menos do init e do configure para isso funcionar.
Aqui dentro já tem algumas coisas que eu não vou utilizar, tipo tem um tema específico, tem uma view aqui. Eu posso deixar esse configure vazio, só mudar o namespace e está resolvido. E o meu init, se eu não me engano, ele é vazio. Então, aqui eu criei um módulo browser vazio, sem view nenhuma, sem nada. Vamos ver se isso importa. E aí vamos testar de novo, porque agora eu estou carregando dependência, estou fazendo a parte do Grok. Toda essa parte, se vocês voltarem no vídeo de 2 aulas atrás, vocês já vão ver pronta. Que quando eu fiz aquele componente para fazer o Web Services, eu já fiz todo esse trabalho de registrar o configures XML, de fazer as diretivas para importar o Grok, para importar as dependências, criar um módulo browser para fazer as views. Tudo isso eu já mostrei num outro vídeo, por isso que eu não mostrei muito no detalhe, eu fiz um pouco rápido. Tá? Mas querendo ou não, eu tenho que fazer de novo nesse nosso produto, todo esse código boilerplate aí. Vamos ver se agora está ok. Se eu não esqueci nenhuma dependência. Vamos ver se agora vai. Parece que foi. Configuração do site, vamos ver se está ok. Está ok. Ó, registrou aqui em produtos. Ó, de fato, ele instalou o Chiru Alchemy Form, que é o produto que a gente está fazendo. Ele instalou também a dependência do meu produto, que é o Collective SA Connect, né? E se a gente for ver agora, eu já tenho aqui uma view-let que é o SQL Alchemy Connections. Aqui dentro eu já tenho a minha string de conexão. No caso aqui o nome dela está errado, né? Está SPDO. A gente vai ter que mudar isso. E a própria string de conexão no banco também, o nome dela está errada, né? Mas a gente vai mudar isso. Mas o fato é que eu já tenho uma interface para gerenciar essas strings, tá? Eu posso vir aqui e modificar isso e esse Plone-Site vai começar a utilizar essa configuração aqui. Tá? É uma certa volta que a gente tem que fazer para fazer essa configuração, mas enfim, o código depois de pronto ele acaba podendo ser utilizado e reutilizado em quantos projetos a gente quiser. Só vamos ajustar isso aqui, que isso aqui veio do XML que eu acabei copiando de um projeto para o outro, eu esqueci de editar o XML de configuração. Vamos ajustar isso já. Então, o XML de configuração está dentro do profile, afinal de contas, para isso que serve os profiles. Default. Aí ele está em SA Connections XML. E o nome dessa conexão é Alchemy Form. E essa conexão aqui, eu posso apagar ela e pegar lá do meu config. É a mesma coisa. Lá eu já sei que ela está certa. Então posso pegar ela dentro do config, que inicialmente ela vai ser a mesma coisa, e depois o usuário vai poder modificar se ele quiser utilizar outro banco. Só ficou uma aspa a mais aqui. Tá? É isso aí. Ok. Muito bem. Teste final então. Mexi em bastante coisa. Vamos retestar, né? Apagar aquele Plone-Site, criar, ver se ele já cria direitinho, já importa as dependências e já disponibiliza para mim o que eu tenho que fazer. Beleza? Foi? Vamos apagar esse cara aqui. Ver se ele já cria a minha conexão com o código correto. Perceba que eu não fiz commit no repositório ainda. Eu quero ver se toda essa parte de integração do SQL Alchemy com o SOAP e com a camada de configuração de conexões, vamos ver se eu consigo deixar ela certinha, para que depois, num commit só, a gente consiga enxergar todo o código que faz isso e suas dependências, né? Vai ficar bem documentado depois no Git para quem quiser acompanhar. Beleza? Estou criando o Plone-Site vazio, só estou dizendo que eu quero que ele rode o generic setup, o profile chiru.alchemyform, que ele já vai instalar as dependências e fazer tudo o que tem que fazer. Tá? Então clicar aqui. Está criando. Foi bonitinho, como esperado. E de fato fez. Tá aí, ó, Alchemy Form e a minha string de conexão para o banco de dados agenda. Né?
Para quem não lembra o que é esse banco de dados agenda, é o meu banco de dados MySQL, que a gente criou para nossa aplicação. Então, MySQL -u root -p root agenda. Show tables. Tá aí ele. Select asterisco from F. Tá aí os nossos dados. Os dados ainda continuam no banco, ainda da aula passada. Tá? Vocês lembram, tem uma questãozinha da acentuação aqui, né? Que o cliente do MySQL ele exige um char7 especial para a string de conexão já vir certinha no terminal, né? Então eu tenho que adicionar uma opção aqui. Acho que é assim. Ah, é que não tem os dois igual, botei dois igual. Agora sim. Então os dados continuam aí. Na aula passada, de novo, relembrando, né? Na aula passada, quando a gente acabou o estudo do SQL Alchemy, a gente escreveu o módulo DB. No momento que a gente rodou, ele já criou as tabelas e já populou as tabelas com conteúdo, né? Então meus dados continuam aí. Agora o que eu tenho? Agora eu tenho o próximo passo, que é ter o código Zope, que usa todos esses componentes entrelaçados para permitir ou que use a string config, a string default DSN lá do meu config py, ou caso o usuário tenha configurado via aquela ferramenta que é o Collective SA Connect, tenha configurado uma string de conexão específica para o Planisite, que essa string de conexão seja utilizada. Tá? Então beleza, já tenho aí toda a miríade de coisas necessárias para meu código funcionar. Vamos dar uma analisada no que a gente fez até agora. Tá? Bem, aqui o código segue rodando e aqui está certinho. Então, no setup.py eu devo ter botado suas dependências. Aí eu criei um módulo sa-config que faz toda a configuração do SA é de SQL Alchemy, né? Criei um SQL Alchemy config para fazer a configuração desses componentes, né? E aí eu tive que fazer algum código de configuração para que no momento que eu instalo o Planisite ele já instalar o Collective SA config e registrar essas dependências para isso de fato funcionar. Aí já aproveitei, já configurei o Grok para ter o nosso módulo browser para escrever nossas views e nossos formulários. Onde é que está esse código de configuração? Está dividido em alguns XMLs, né? Um XML para string de conexão, um XML para dependências entre componentes, tá? E um XML de metadados, que é padrão do profile também. Tá? Esse componente registry, na verdade, ele vai... Não, esse aqui que define as dependências, e o componente registry ele define uma utility. Né? Ele é um XML específico para registrar uma utility. Utilizando o XML, que é uma outra forma, né? Ao invés de botar lá um código provide utility explícito, com código eu posso fazer assim também. Tá? Fica aí de exemplo. E o init, o que eu fiz é só dar um import desse sa-config, porque se eu não fizer um import desse código em nenhum lugar, ele nunca vai rodar. Né? Ele não vai ser grocado e acabar rodando magicamente. Né? Eu tenho que ter algum ponto do código que roda esses provide utility. Né? Nada melhor do que botar no init do meu módulo. Vamos dar vamos dar um commit dessa brincadeira. Git commit -a -message support for connections. Git pull git push. Ok, isso subiu lá para o nosso GitHub. Ah, faltou umas coisinhas, faltou isso aqui ainda. Git add do diretório de browser,
desse cara e desse cara, que são componentes novos. Damos mais um commit e damos mais um pull para isso subir. São arquivos novos, né? Não são modificações de arquivos que já estavam no repositório, por isso que tem que dar um add explícito, né? Não basta dar um commit "-a" no Git. Ok? Tudo comitado? Tudo comitado. Vamos agora dar uma olhadinha lá no GitHub e ver como é que isso ficou. Aqui está como a gente esperava, já está funcionando o SA Connect, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no GitHub, só para revisar o código todo que a gente escreveu, que é bastante coisa. Então, viemos aqui, vamos em commits. Eu não dei push. O pull ele baixa do repositório e sincroniza com a máquina local. Seria como um SVN up, né? Muito semelhante. A diferença é que o repositório ele está aqui, não está no servidor, né? E o push eu estou empurrando, né? Estou empurrando direto para o remoto, que é o GitHub. Tinha faltado o push. Eu não tinha visto. Agora sim. Agora eu vou ter 2 commits aqui. Beleza. No primeiro deles são as modificações de arquivos que eu já tinha, né? Então, coloquei aqui o Collective SA Connect, que é o produto, o Plone Product, que me permite ter essa interface. Essa interface, se vocês forem analisar como é que o SA Connect implementa isso aqui é feito com o Z3 Reform. Internamente, isso aqui já é Z3 Reform. Tá? Ele te permite adicionar conexões, apagar conexões que já existem ou alterar essas conexões. Tu pode ter várias e aí depois tu identifica elas pelo nome, né? Na hora que o código utiliza isso. Então esse nome aqui é o que vai dizer que essa string aqui que está definida ela vai ser utilizada pela nossa aplicação. A nossa aplicação vai chamar isso através de uma utility nomeada por essa chave aqui. Então, adicionei a dependência. Aí lá no init eu dei um import do saconfig, que é um módulo que não existia e que faz a configuração desses componentes. O meu configures XML ele mudou um pouquinho, eu adicionei alguns namespaces. O do CMF eu acabei adicionando, não precisaria porque eu não estou usando. Tá? Se eu não me engano eu não estou usando, mas eu tinha que ter adicionado o do grok, porque eu estou fazendo uma chamada grok aqui embaixo. Tá? Então estou incluindo as dependências, dizendo que eu quero grokar e tenho mais um módulo browser aí na minha aplicação. Essa linha aqui talvez pudesse ser removida. Enfim, talvez não precisasse dela. No metadata XML, o que eu estou fazendo? Antes eu só tinha o controle da versão, né? Versão 1000, né? Que é a versão que estava sendo controlada no meu generic setup. Agora, quando esse generic setup é importado, além dele registrar a versão, ele está instalando 2 dependências. Ele está dizendo que esse meu produto ele é um produto que depende do Plone app Z3 Reform. Então aqui eu estou instalando, estou rodando o profile padrão do Z3 Reform e estou rodando o profile também do SA Connect. Quando eu rodo isso aqui, por padrão, o meu sistema já instala no meu Plone site esse produto. Tá? Uma coisa é você dizer lá no build-out, dizer que no build-out CFG, dizer que esse produto, na hora que tu tem o setup, né, o setup.py, na hora que tu instala ele, tu roda o build-out, ele vai baixar o produto e vai baixar as dependências que esse produto potencialmente pode utilizar. Tá? Uma coisa um pouquinho diferente é tu ter num generic setup essa configuração. Aí o que isso acarreta? Acarreta que quando tu instala o produto, ele vai fazer a instalação de outro produto também. Tá? A nível do setup.py do build-out é só para você baixar e instalar no servidor. No que você colocou lá na seção de eggs, o shiru.alchemyform, ele vai baixar o shiru alchemyform pelo build-out e vai baixar todas as dependências que o setup.py desse produto está determinando. Que no caso, essa é uma delas. Essa linha especificamente no Generic Setup, ela vai um pouco mais além. Ela vai instalar no Plone site, onde você está instalando o Shiru Alchemyform, ela vai instalar também o Collective SA Connect. Tá? Esse profile especificamente, que é o Profile Default, ele só faz a instalação e a configuração daquela configlet, né? Usando a string de configuração que está lá naquele XML, o saconnections.xml, que fica dentro do próprio profile. Tá?
Agora, a de baixo aí, por exemplo, ela era necessária no Plone 4.1, aonde o Plone app Z3C Form, ele não vinha dentro do próprio Plone 4.2. Agora ele já vem dentro, né? Então eu não preciso declarar ele como dependência, mas é conveniente eu declarar aqui, para o meu ambiente já saber que ele vai ter uma instalação Z3C Form. Tá? No caso do Plone 4.2, provavelmente isso não seria necessário. Tá? Eu acho que eu vou até comentar essa linha, deixar ela desligada. Mas se isso fosse um produto para rodar em 4.1, eu teria que botar isso no setup PY, lá na área de dependências, botar o Plone app Z3C Form e botar aqui também a execução do profile do generic setup dele. Tá? Para que no momento que eu instale esse produto, ele instale essa dependência e instale o profile disso. Tá? É interessante falar disso porque é um negócio um pouco confuso. As pessoas confundem o que é uma dependência de um produto que está definida lá no meu build-out. Ou seja, eu instalo um produto e ele vai instalar todas as dependências que estão definidas no setup.py são desse produto. Isso é uma coisa. Tá? É instalar no servidor. Uma coisa um pouquinho diferente é dizer que quando eu instalo esse produto numa instância de Plone Site, essa instalação vai instalar dependências. Ou seja, ela vai disparar outros profiles de configuração que tem que ser executados junto com a configuração desse produto. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essas duas noções. Isso aqui eu posso até comentar, eu acho que essa linha aqui eu também poderia tirar. Tá? Mas beleza. E aí, aqui tem o commit dos arquivos novos que eu fiz. Né? Eu criei já um módulo browser, que daqui a pouco a gente vai começar a cuspir views e formulários, né? Então, já criei um módulo browser, que é onde vão residir todas as nossas views, os nossos forms, com um init vazio e com um configure também vazio. Tá? Configures XML não tem nada dentro. E aí, eu adicionei alguns arquivos, tipo o componente REST XML, o que ele tem? Dos componentes que o Z3C, o Zope Component Architecture, suporta, eu não tenho nenhum adapter, nenhum subscriber, e dentro de utilities eu tenho só uma utility sendo registrada. Tá? O nome dela é Alchemy Form Engine, ela implementa a interface Z3C SA Config Interfaces e Engine Factory, e a classe que faz a factory dessa utility, né, a classe que vai criar essa utility, ela está definida aqui. Shiru, Alchemy Form, SA Config, SPDO, Engine Factory. Tá? Então isso aqui é uma classe, isso aqui é uma interface, isso aqui é o nome da nossa utility. Tá? Se eu abrir o módulo SA Config, eu vou ver ela lá. O SA Config SPL Engine é o cara que implementa a Alchemy Form Engine. Tá? Vamos abrir ela só para deixar certinho. Isso aí seria o equivalente a um Provide Utility. Né? Só uma outra forma de fazer. cd Shiru, cd Alchemy Form, Emacs SA Config. Qual que é o nome? SPDO Engine Factory. Não é SPDO Engine Factory. Aqui está errado, né? Isso aqui foi renomeado, né? Tem que arrumar isso aí. Está errado. Certamente quando eu usasse um código SQL, ela ia explodir na minha cara. Ela foi renomeada para Alchemy Form Engine Factory. Vocês lembram que quando eu estava explicando esse arquivo eu não consegui dizer de onde é que ele estava usando essa classe? Na verdade essa classe ela é a factory que está registrada lá nos XML. Tá? Por isso que ela está solta aqui e nenhuma outra parte do código utiliza ela. Na verdade tem uns XML que utiliza ela. Então deixa eu pegar aqui o componente registry. Então aqui é Alchemy Form Engine Factory. Tá? Então essa factory é um fabricador, né? É uma tradução meio tosca isso, né? Mas seria um fabricador de objetos, é a nossa classe, né? E o que ela fabrica? Ela fabrica objetos que implementam a interface e Engine Factory. Tá? Aqui é só o registro. Seria o equivalente a dar um Provide Utility, que nem a gente fez aqui embaixo. Tá? Se a gente quisesse ter um código semelhante a esse aqui dentro, também funciona. Tá? A vantagem é que eu não preciso ficar importando, né? E, enfim, por uma questão didática, eu acho legal ter os dois exemplos, né? O exemplo que a gente faz o uso da API do Z3C Form, o Provide Utility, de onde é que ele vem? Essa chamada. Basta ver o import dele. O Provide Utility ele vem do Zope.component.
tá? Que é do ZOP Component Architecture. Então, eu estou dizendo que essa interface do SA-config ela é implementada por essa factory e tem esse nome. Essa que é Alchemy Form Engine. Tá? Então, essa aqui é a nossa factory de engine. E depois aqui embaixo eu tenho a nossa factory de session, que é a Alchemy Form Session. Tá? Então, essas são as duas coisas que depois vão ser utilizadas para, evidentemente, criar as minhas sessions e os meus engines pela configuração via web, né, através de componentes. Muito bem. Percebam aqui, ó, que SA Connect de Alchemy Form, isso aqui tem que bater com essa chave aqui, ó, Alchemy Form. Tá? Então essa estrutura aqui, ó, que é o SQL Alchemy Connection Strings passando o portal, isso aqui eu estou passando o contexto para uma interface, né? Eu estou instanciando uma interface, nada mais é do que um adapter. Então ele vai me produzir, ele vai me devolver um objeto que implementa essa interface. Quem é que implementa essa interface? É o componente SA Connections, o coletivo SA Connections. Dentro dele, ó, SA Connect tem um dicionário que cada uma das chaves são as chaves que estão aqui, do Connection Name. Então o valor do SA Connect, como se fosse um dicionário, dentro dele vai ter as diversas strings de conexão para banco de dados. Eu só estou interessado nessa aqui. Se alguém por acaso vier aqui e apagar isso aqui, obviamente que esse código vai lançar uma exceção, né? No caso, key error. Aqui ele pode dar um componente lookup error ou um key error. Vai dar key error se eu apagar. E vai dar componente lookup key error se esse cara não tiver instalado no ProNSite. Né? No momento que eu tentar fazer a adaptação aqui, que é tentar instanciar a interface, ele não vai me devolver nada. Ele vai dar um componente lookup error, porque não existe nenhum adapter para essa interface, nenhuma classe que implementa essa interface no sistema. Ele vai dar componente lookup error, e por sua vez eu vou usar o default DSN, que é aquilo que está no meu config PY. Tá? Então essa Engine Factory aqui configurável, que de fato vai me permitir usar ou a configuração que está lá na interface, ou a configuração que está no config.py. Tá? Aí depois aqui para baixo, o que eu faço na verdade é implementar um componente que vai me definir um session baseado nesse engine que está sendo pego por aqui. Tá? Lembre que eu tenho que criar um session baseado no engine, né? E o engine ele é configurável por um DSN. O meu DSN é configurável. Então eu tenho um componente que é criado baseado em outro componente. Leva um certo tempo para entender esse código, mas é porque ele usa muita estrutura de orientação a objeto. É interface, é adaptação, é componente, né? É utility nomeada. Então ele é um código que, assim, na minha opinião, é um código bem complexo, apesar de ser um código pequeno, né? E que, assim, explicando até que não fica tão difícil de entender, né? Como é que as coisas se comunicam. Mas certamente um iniciante, se fosse fazer isso, ia ter uma certa dificuldade. Eu lembro que eu mesmo, quando fui escrever isso, tive uma certa dificuldade. Não tem exemplo de como fazer isso, tá? Muito bem. Vamos fechar essa parte. A gente já corrigiu um bugzinho aí que eu peguei. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bem, é isso. Eu podia analisar mais esse código aqui, mas eu acho que já está num bom nível. Depois vocês podem dar uma analisada por vocês mesmos e verem se vocês entenderam ou me passarem dúvidas, né? Sempre vai acontecer essas dúvidas. Mas eu não posso ficar só nisso na aula de hoje, né? A gente já passou 1 hora aí só para fazer essa integração com SQL Alchemy. Eu tenho que mostrar ainda as views, que são as views implementadas com templates, que eu comentei na aula passada, e os formulários propriamente dito. Então vamos continuar nosso mergulho aí na implementação. Deixa eu só resolver esses pequenos detalhes. Então aqui, aí o SA Connections, que a gente já ajustou, e o SA Config, que é o meu módulo que faz toda a minha
o trabalho sujo, né, da parte de componentes mesmo. O que eu disse que eu podia melhorar? Tirar o configuras XML, tirar esse namespace do CMF, que a gente não está usando, e a dependência do plano app Z3Reform. Vamos ver se isso funciona mesmo. Então, aqui, esse namespace do CMF não estou usando, posso apagar. E qual que era o outro? É dentro do Profiles, Default Metadata. Essa dependência do Z3Reform eu não preciso para o 4.2. Para o 4.1 precisaria, para aqui não precisa. Tá? Vamos ver se está tudo ok. A princípio ok. Vamos testar. O último teste. E aí vamos tentar fazer uma view agora. Uma view baseada em template para listar, por exemplo, todo o conteúdo da tabela UF. Tá? Essa view ela vai ser a nossa primeira view. A view que lista o conteúdo da tabela inteira. Tá? Vamos lá. Testamos de novo. Deixa eu apagar esse cara. Vamos do zero. Apaga ele. Cria um plano site. Instala o nosso Profile Generic Setup. Para ele instalar todas as dependências e já configurar bonitinho o negócio. Aparentemente funcionou. Ok. Aparentemente funcionou. Não temos maiores problemas. Vamos então começar agora com o View. A nossa View, tem uma outra coisa importante para eu mostrar. Antes de falar de View, que eu acabei pulando na aula passada, eu não mostrei. Se vocês estão lembrados, na aula passada, quando a gente trabalhou com interfaces, a gente tinha o módulo db.py e o interface.py. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu anotei aqui que eu não posso esquecer de explicar isso. E o interface.py. Então, no módulo db.py eu tenho minhas tabelas. Está aqui o exemplo de uma tabela. Tá? Bem, essa tabela log eu vou até apagar. Eu não vou ter como explicar isso aqui. Não vai dar tempo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar no código-fonte original para que eu estou usando ela. Ela é uma espécie de decorador genérico que eu inventei. Pode ser útil um dia para vocês. Mas enfim, essa aqui é a tabela pessoa. A tabela é a representação do nosso modelo de dados, né, do nosso modelo de dados relacional. Aí o que eu preciso depois? Eu preciso ter uma interface, né, uma interface ZOP3, uma interface mesmo, não é a interface com o usuário, é uma definição de interface, que depois ela, através do conceito de adaptação, vai pegar o conteúdo dos objetos que estão nessa classe pessoa e ela vai conseguir extrair desses objetos as informações para, por exemplo, jogar isso para um formulário, para um HTML, né, para uma interface HTML que vai utilizar essa definição de interface para criar os formulários propriamente ditos. O que acontece? No caso de UF, por exemplo, a UF eu não vou digitar, eu vou fazer uma seleção numa caixinha, né, num select do HTML. Então lá no módulo interfaces, na hora que eu defino o meu campo F, eu defino um esquema.choice, e se vocês estão lembrados, eu tenho um vocabulário definido. Esse vocabulário, ele é uma utility. Tá? Ele é uma utility nomeada, que ela tem o nome Shiru, Alchemy-Form e o F tracinho vocab. Isso não está definido em lugar nenhum. Eu ainda não desenvolvi isso. Tá? Então agora eu tenho que mostrar para vocês como é que eu faço, por exemplo, um vocabulário dinâmico, que vem de uma tabela SQL, como é esse caso, e um vocabulário estático, que tem lá algumas opções para você selecionar, só que são opções físicas. No caso aqui, ele vai ser uma letra F para pessoa física ou uma letra O, digamos, para uma organização. Poderia ser uma letra J para uma pessoa jurídica, se assim você quisesse. Mas eu tenho que definir isso em algum lugar. Isso aqui não é um método na classe. Para começar, isso aqui nem é classe, isso aqui é uma interface, né? Então, isso aqui, como isso é utilizado pelo Z3Reform, que a gente vai ter que entender. Isso aqui a gente tem que definir um componente. É um componente que vai devolver esse vocabulário
para o controle Z3CForm, que depois vai utilizar isso. Tá? Então vou mostrar agora como é que faz vocabulários. Bem, vocabulários é simples de fazer. Depois que você pega a receita de bolo, é bem simples. Eu vou pegar lá o exemplo. Tá aqui. É uma classe vocabulário. Deixa eu só dar uma podada nela, que ela tem muita coisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui também não. Não. Também não. Ok. Isso aqui também não. Aqui. Ok. Aqui dá para rolar um sed também, vou fazer um rename geral. Sed, -i. Tá. Acho que agora ficou mais ou menos ok. Então, como é que eu defino, por exemplo, um vocabulário estático? Que é para aquele campo lá da nossa interface. Deixa eu abrir um interfaces aqui também. É para o campo tipo pessoa. Campo tipo pessoa, ele exige um vocabulário registrado com o seguinte nome: shiru.alchemyform.tipo pessoa vocab. Tá? Então, esse é o nome do nosso vocabulário que a gente tem que registrar para o nosso framework Z3CForm. Como é que a gente faz isso? Bem, basicamente, está aqui a implementação. É isso aqui. Tá? Eu preciso de uma classe e preciso declarar uma utility. Para declarar uma utility, eu tenho que ter as três coisas: uma classe, uma interface e o nome da utility. Tá? A minha classe aqui nesse caso, ela não necessariamente precisa ser uma classe. Tá? Ela pode ser uma classe, mas ela pode ser um método. Tá? Ela é alguma coisa que é callable. Tá? Ela pode ser uma classe que tem um método call, ou seja, você invoca uma classe como se estivesse invocando um método. Ou pode ser um método pura e simplesmente, que por sua vez retorna um determinado tipo de objeto. Para vocabulários, a convenção é a seguinte: todo vocabulário tem que ser uma instância de Simple Vocabulary, que é uma classe do... Vamos ver de onde é que vem o Simple Vocabulary. O Simple Vocabulary, ele vem do Zope Schema. Zope Schema Vocabulary. Tá? Então, ele tem que ser uma instância de Simple Vocabulary, e cada uma das componentes que vão compor esse nosso vocabulário, ela tem que ser uma instância de um objeto Simple Term. É um termo simples. Tá? Então, na verdade, Simple Vocabulary, ele recebe como construtor na classe uma lista de objetos Simple Term. Tá? E Simple Term, ele por sua vez recebe três atributos. A chave que é armazenada no objeto, né, o valor propriamente dito que é armazenado no objeto, uma chave, isso é um pouco confuso, mas em algumas situações o valor que você armazena no objeto não necessariamente é o valor que você quer utilizar quando você seleciona na tela. Em algumas situações pode ser conveniente que não seja o mesmo, então ele te dá a opção de ser um valor diferente. Por exemplo, eu quero ao invés de usar o ID, eu quero em algumas situações usar a sigla da UF respectiva. Eu poderia ter os dois, tá? E depois tem uma terceira, que é uma string, que geralmente vai ser utilizada nas telas para mostrar aquilo que a pessoa está selecionando. No caso aqui, como é um vocabulário bem simples, eu estou usando F de física e O de organização. E as duas primeiras componentes, elas são idênticas. Quem quiser saber exatamente para que é cada uma dessas posições, basta olhar a documentação do Simple Term. O Simple Term é uma classe, ela está dentro do Zope Schema, só abrir lá a classe, ver a docstring do construtor, do init da classe, e vai estar lá explicado o que é isso. Tá? Então, nesse caso aqui, eu nem estou usando uma classe, estou usando um método,
que recebe um contexto, mas que é desprezado, e ele vai retornar uma instância de Simple Vocabulary, passando uma lista com os meus Simple Terms. E embaixo eu defino uma utility. De novo, utility, sempre a mesma coisa. Ou defino a utility lá no configures XML, ou posso fazer por aqui, fazendo uma invocação do Zope Component, que é from zope.component, import provide utility, e aí eu passo três coisas: a classe, a interface e o nome da minha utility. Tá? Percebam que aqui, eu definindo uma utility, não importa onde é que está definida a minha interface, não importa. Desde que esse código seja executado alguma vez, depois o meu sistema ele sabe, cadê o vocabulário que é o vocabulário da pessoa? Ele vai procurar uma utility no sistema que implementa aquele vocabulário. Isso permite, por exemplo, que você tenha produtos diferentes. Um produto que define as utilities e um outro produto completamente separado, que um não faz import do outro, que ele usa essa utility. Tá? E é isso que a gente chama de acoplamento fraco. Né? As aplicações elas não são fortemente acopladas. No Archetypes, a gente tem um acoplamento forte. Os vocabulários eles são implementados com uma display list, e essa instância de display list ela recebe uma tupla de tuplas. Tá? Só que aí o que acontece? O vocabulário ele tem que ser importável no contexto da classe. Tá? Ou ele é passado com uma string lá no field, né? E essa string depois é feita uma avaliação lazy, e esse vocabulário é um método da classe, né? Ou ele tem que estar dentro do próprio contexto do método, já ser um item importável. Aqui não. Aqui a gente só passa uma string, que é o identificador da utility, e qualquer outro componente da nossa arquitetura, do Zope, pode ser um produto completamente separado, pode implementar essa utility, da forma como ele entender. Pode ser uma utility que lê um banco de dados, pode ser uma utility que lê um LDAP, não importa. Tá? E é isso que é uma das grandes vantagens do Zope Component Architecture, e essa maneira de você desplugar completamente um componente do outro. É óbvio que, enfim, para quem está começando isso não é muito simples, né? Não é muito direto de você entender esse tipo de vantagem. Mas o acoplamento ele é bem, os componentes eles são bem diferenciados, tá? Então esse aqui é o exemplo mais simples. Eu tenho um tipo vocabulário pessoa, que é o meu construtor, né, o meu factory, que ele tem a função de classe. Nos outros exemplos eu vinha passando classes, aqui eu posso passar um método, né? A classe lá, desde que ela seja invocável, ela vai ter o mesmo efeito. Passo uma interface, que é a interface que está vindo do Zope Schema Vocabulary, e passo o nome da minha utility. Perfeito. Agora vamos fazer isso aqui dinâmico. Tá? Fazer isso aqui dinâmico, a gente vai voltar a usar uma classe, que é o vocabulário da UF. Ou seja, quando eu estou cadastrando uma pessoa lá, ao invés de digitar qual UF, eu quero selecionar numa caixinha qual UF que é. Só que essas UFs que vêm na caixinha é o conteúdo de uma tabela do banco de dados. Isso aí não é fixo, né? Eu poderia cadastrar as UFs que eu quiser. Esses dias a gente estava querendo inventar mais 3 aí, né? O estado do Tapajós e o estado do... Enfim, estavam querendo dividir o Pará em 3, né? Tapajós, Carajás... Tapajós e Carajás seriam os 2 novos. Pará continuaria existindo. Acabou não rolando, mas enfim, existiu isso. Então aqui de novo, a gente tem uma utility que recebe uma classe, no caso é um calable, né? Aqui eu estou passando um método, aqui eu estou passando uma classe que implementa o cal. É equivalente. Né? Passo qual é a interface e digo qual é o nome da minha utility. Estou dando meu provide utility. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse UF vocabulary, na verdade, ela é uma instância dessa classe. Tá? E essa instância dessa classe, se eu invocar ela como se fosse um método, ela seria invocável, porque ela implementa o cal. Tá? Então isso aqui, na verdade, é um pattern de factory. Por isso que tem esse nome, né? É um construtor de objetos, né? Seria um singleton se isso aqui tivesse o mesmo nome da classe, né? Porque a partir do momento que eu instancio a classe e sobrescrevo o identificador dela, eu não consigo mais instanciar de novo, né? Então é muito semelhante. É quase um singleton, só que com uma possibilidade de eu reutilizar isso depois, tá? Como um construtor de objetos.
O que faz a minha classe? Minha classe implementa a interface, é só uma declaração formal aqui, tá? Depois aqui embaixo, no provide utility, que eu estou reforçando isso, tá? E aí ela implementa o método call. O método call aqui, ele passa um contexto. Esse contexto, de novo, é desprezado, porque não importa o contexto onde esse meu vocabulário é invocado. Para mim não faz diferença nenhuma. O que eu faço? Faço uma consulta SQL. Só que aqui eu faço consulta SQL usando a API do SQL Alchemy, que foi aquela API que a gente definiu lá no módulo DB e que a gente pode usar os métodos do próprio SQL Alchemy para fazer as nossas consultas. O que eu estou fazendo aqui? Eu crio uma instância de session e rodo um session.query em cima da minha tabela UF, db.f. Faço isso ordenado por db.f.nome, então ele vai me trazer em ordem alfabética de UF. All. All significa que é um select asterisco, eu estou interessado em todas as linhas, todos os registros. E aí depois eu retorno um simple vocabulary, que na verdade é o quê? É uma instância de simple vocabulary passando um list comprehension da minha própria query. Esse list comprehension, na verdade, é criar uma lista, onde cada um dos componentes dessa lista vai ser um simple term, passando o ID. Esse A aqui, na verdade, é o registro, né? Porque eu estou varrendo carry, é como se fosse um laço, né? Eu estou varrendo carry e pegando a propriedade ID e a propriedade nome para montar o meu simple term, tá? Quem não sabe de list comprehension, eu não vou ter tempo de explicar no curso, tá? Uma list comprehension é equivalente a fazer um laço de repetição, tá? Depois vocês podem olhar no tutorial do Python, uma sintaxe bem econômica, digamos assim. Para eu fazer isso aqui eu precisaria de umas 5 linhas. Se eu não fizesse, eu teria que fazer um for a in carry, aí eu teria que fazer uma lista externa, né? Tipo um hatch, aí eu daria hatch.append de simple term, passando esse A, e depois usaria o hatch embaixo. Daria umas 4 linhas. Então aqui eu posso fazer numa linha só, tá? Então essa é a sintaxe importante para a gente lembrar de vocabulários, tá? A gente tem que ter uma utility, a utility é nomeada, depois o resto do Z3C form vai utilizar essa utility, e a utility sempre recebe uma classe ou um método callable e uma interface, tá? O que mais a gente tem aqui nesse módulo? Bem, tem que ver o que a gente não está usando, né? O session a gente usa, o DB a gente usa, o underline eu acho que a gente usa. Só esse formato suportado que a gente não usa, isso aqui é uma outra coisa. Esse eCarry source também a gente não usa, isso aqui é para uma outra coisa, não cabe aqui no curso. Esse eContext source também a gente não usa. Esse vocabulary factor a gente usa, simple vocabulary, simple utility, simple term, provide utility e implements. É isso aí. Está aqui o nosso método. O que falta? Falta a gente ter um ponto para isso ser importado, porque a gente precisa executar esse provide utility aqui. Como a gente está registrando as nossas utilities por código, isso tem que ser executado em algum ponto. Então eu vou importar isso no init, da mesma forma que eu fiz com o saconfig. Se eu não quisesse precisar importar isso, o que eu tinha que fazer? Usar o registro das minhas utilities lá no configures XML. É uma coisa que eu estou evitando fazer. Eu fiz um só para deixar de exemplo, mas eu estou evitando fazer isso, estou usando sempre grok ou usando provide utility do Zope componente, tá? Então eu teria essa opção. Poderia comentar essas linhas de provide utility e fazer lá no configures XML. O que eu tenho que fazer agora? Vou lá no meu init e vou importar aqui, ó. Ok. Feito. Vamos ver se funcionou. Esse pattern de utility ele é muito utilizado. Ele é muito utilizado. Utility e view provavelmente são os dois componentes mais utilizados. O view, na verdade, é um multi-adapter. É um multi-adapter do contexto do request, né? E a utility, de certa forma, é um adapter de uma classe para uma interface, só que ele é nomeado, né? É o equivalente a uma tool, né? Que a gente tem no CMF. Só que ao invés de trabalhar com o contexto de aquisição, aqui o contexto de aquisição é irrelevante, a gente trabalha só com o nome dela. Tá? São provavelmente os dois patterns mais utilizados, views e utilities. Em alguns outros trechos do código, a gente utilizou, por exemplo, o pattern de adaptação direta, né?
como é o sa-config lá, que ele usa um SQL connection do do Collective SA Connections, ele faz uma adaptação direta, né? Ele só faz invocação de uma interface passando um contexto, então ele está fazendo um adapter, tá? A gente não chegou a usar um subscriber, mas subscriber eu tenho visto cada vez menos em código, é cada vez mais incomum utilizar. Acho que a gente não vai ver no curso, tá? Mas teria mais esse tipo de componente também. Então a gente tem adapter, a gente tem view, a gente tem subscriber e tem utility, que são os 4 grandes tipos de componente dos Open Component Architecture. Desses a gente praticamente viu todos, com exceção do subscriber. O subscriber dificilmente você usa, você vai utilizar se for um código bem baixo nível, você vai utilizar ele para, por exemplo, fazer manipulação de eventos. Tá? Mas enfim, funcionou, é o que a gente queria. Então a parte de vocabulários nossa está implementada também. Tá? Vamos comitar isso, meter isso no GitHub, damos aquela revisadinha no nosso código e vamos subir. Vamos ver aqui, git status, ok? Então, o meu init passou a ter um import, o configures XML, ele tem, eu arranquei fora o namespace do CMF que eu não estou usando, o meu db.py, o que eu mudei? Eu arranquei a tabela log fora, que eu não estou usando. Acho que é isso. Não vai dar tempo de mostrar como é que usa mesmo. Vou arrancar fora. Eu arranquei ela fora. Então, aqui eu fiz o import. Aqui eu arranquei o namespace do CMF. Aqui eu arranquei a tabela log que eu não estou usando. No componente registry e no metadata, aqui eu ajustei um typo que tinha, que eu esqueci de renomear a classe lá na definição da minha utility, né? E no metadata eu modifiquei, eu arranquei uma linha que era a instalação do generic setup do plone.app z3cform, que já faz parte do 4.2, eu não preciso executar. O que falta é adicionar essa classe aqui, que é o meu vocabulário. Então eu dou um git add dela, que é uma nova classe, e agora eu dou um git commit. Git commit -a --, message. E foi. Faltou dar um push para subir para o GitHub. Que aí vocês já podem acessar o GitHub agora, o código já vai estar lá disponível para vocês usarem. Ok? Bem, agora são 9 horas. Teoricamente eu teria que fazer um intervalo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma esticada hoje. Provavelmente a gente vai estender a nossa aula um pouco mais do que deveria, né? Então, eu vou esticar ela um pouquinho, porque eu quero ver se eu consigo, antes do intervalo, ainda implementar a view que faz a listagem de dados, tá? Ou seja, eu já tinha comentado na aula passada que a gente tinha 3 tipos principais de views, né? A view que a gente utilizou lá para produzir JSON, por exemplo, ela é uma view que estava agrocada e ela implementa o método render. Então o método render faz o que tem que fazer e retorna o nosso JSON. Essa mesma view eu mostrei como a gente implementar ela usando XML. A gente não precisa agrocar a view, configura a classe, define os XML e implementa o mesmo método, implementa os métodos que a gente quer. A gente pode chamar esses métodos, se tem um allowed interfaces, né, pode chamar esses métodos de um Python script ou de um page template em restricted Python. É isso do skin. Faltou eu mostrar o terceiro tipo na prática, que é as views que tem template. Porque até então a gente estava usando views que eram um código, ou que era um código chamado na linha do navegador, no request, ou que era um código chamado de um Python script ou de um page template. Agora faltou mostrar a view mais importante, que é a view que de fato é código HTML, né, que é um código HTML que tem uma lógica encapsulada no conteúdo da nossa view, né? Nós vamos fazer um exemplo agora que é a view que lista as UFs, ou seja, ela vai ser um template que quando a gente acessar essa view,
ela vai ter a lista de todo o conteúdo da tabela OF. Então ela tem que fazer todo o processo, né? Ela é uma view que vai estar registrada no Zope Component Architecture, vai ter o page template, esse page template vai precisar de uma informação, que por sua vez vai buscar isso na nossa sessão. Aí é óbvio, né? A sessão já vai ter o controle de componente, né? Já vai estar configurado para, se a sessão ela veio do engine, que é configurado por um DSN lá genérico, ou se isso está no Control Panel, né? Então tudo isso já está encapsulado na nossa implementação. Aí, baseado nessa sessão, a gente vai fazer uma consulta na tabela OF, listar todos os registros e transformar isso no HTML, que é o que a gente quer, né? Só que transformar isso, na verdade, a view ela não faz esse processo todo. A view já pega isso pronto, essa informação pronta de uma estrutura de dados. Eu expliquei na aula passada, isso já é processado no método update da view, que é um método que esquenta a view antes da view de fato processar o template. Eu só não mostrei na prática de como essa view processa isso. Tá? E na prática, as views com templates são as mais utilizadas. Tá? Dá para fazer view com template sem usar Grok? Dá, eu só não vou mostrar. Tá? Porque eu acho que é meio complicado. Assim, enfim, você tem que configurar algumas coisinhas a mais. Tá? Eu acho que nesse caso específico de views com templates é mais legal fazer o padrão Grok, que é seguir as convenções. Você simplesmente cria um template .pt, um arquivo .pt, dentro de um diretório que tem o nome do módulo, underline, templates. E ele vai ter lá o template que a nossa view vai executar. Tá? É bem mais simples, bem mais fácil de dar manutenção, fica bem mais organizado. Tá? Vamos fazer isso agora. Não vai demorar muito tempo. Onde é isso? Bem, isso é uma view. Isso fica dentro do módulo browser do nosso código. Então, Chiru, Alchemy Forms, CD Browser. Aqui dentro falta criar o meu módulo de views. Tá? Então, vou dar um CP lá dos meus modelos. Ok. E eu vou criar aqui um diretório views templates. Ok. Eu já copiei os templates mais ou menos prontos, eu vou só simplificar algumas coisas, porque esses templates eles estão meio poluídos, tem um pouco de jQuery envolvido, então eu vou cortar algumas coisas que não cabe aqui no contexto do curso, tá? Mas então vamos lá, vamos começar a editar o nosso views.py. Ele só vai ter duas views, então a gente pode simplificar bastante. Essa aqui a gente não quer, a gente quer só o UF list view e a gente quer o pessoa list view. O resto para nós não interessa. É um arquivo gigantesco. Esse arquivo tem quase 1000 linhas. Para nós não importa. Tá? Tem um monte de módulo aqui que não nos diz respeito, né? Que, enfim, eu vou fazer um rename também, porque tem coisas que veio de outro módulo aí. Mas basicamente o que a gente tem é uma classe base, que depois ela é utilizada aqui, né? Só para que o método showURL add URL ele esteja disponível nos dois, nas minhas classes, eu não tenho que reimplementar isso aqui de novo, né? Esse URL ele está vindo de um módulo genérico nav que eu implementei, tá? Eu não sei enfim, eu acho que vale a pena eu copiar ele porque ele já está genérico. Mas talvez depois eu queira refatorar esse código para deixar mais didático. Aqui ele está genérico demais, ele vai ficar um pouco rebuscado. Mas enfim, vou deixar assim. A gente não vou ter tempo de ficar refatorando código em aula. Depois do curso eu posso dar uma revisada nesse código e avisar vocês quando ele estiver realmente pronto, né? Esse código ele é um código, como eu falei, de um projeto que ele é muito grande, então algumas coisas eu acabei deixando genérica e não fica muito claro. Nem sempre um código genérico é um código que é claro, né? Ele é um código que é feito para ser
fácil de dar manutenção, não necessariamente fácil de entender, né? Mas enfim, as nossas views, elas continuam seguindo o nosso padrão, né? Ela é uma classe que herda de GrokView, tem que ter um nome, um contexto e uma permissão, tá? No nosso caso aqui, o nome da view é list-f, tá? Percebam que isso aqui já é complicado, por exemplo, de eu fazer uma chamada num page template para alguma coisa que é list-f. Se eu faço um Python, uma expressão Python disso, ele vai achar que é uma variável list e que ele está subtraindo de list uma variável f, que é uma expressão matemática, né? Então, uma das formas de você evitar justamente que as views sejam mal utilizadas é forçar com que o nome dela seja um nome, por exemplo, que tenha isso, que tenha um tracinho ao invés de usar underline, tá? Eu acho que fica mais simples e no geral isso não vai, se a pessoa utilizar a tecnologia corretamente, não vai causar maiores problemas, tá? A nossa view, ela tem o método update, que vai processar a nossa sessão. Então o que ele vai fazer? Ele tem essa estrutura dados aqui, e o que ele faz? Ele cria um session, desse session ele faz uma consulta, uma query, igual a gente fez lá no vocabulário, e ele percorre essa query para ir appendando em self.dados, isso como uma lista de dicionários. Então a minha view, na verdade, internamente, ela tem uma estrutura de dados bem básica, bem primitiva, que é só uma lista de dicionários. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar assim, de manter as views como objetos simplíssimos, muito, muito básicos, e que as informações que eles contêm são informações de tipos primitivos. Tá? Não necessariamente eles vão ser objetos de um framework, tipo Dexterity, ou objetos do SQL Alchemy. Não. Eu tenho o hábito de, nas views, usar estruturas de dados o quanto mais limpas possível, o quanto mais simples possível. No futuro, se você tiver que fazer uma estratégia de cache ou fazer algum tipo de manipulação dessas views por questão de performance, ela já vai estar bem simples, né? Você não precisa complicar. O Pessoa List View, igual, mesma coisa. Tá? Não vai mudar nada. A gente tem também isso aqui não precisa. A gente tem também uma consulta, e nessa consulta tem o nome e e-mail, né? Uma listagem só de nome e e-mail das minhas pessoas. Eu não estou botando nessa listagem todos os atributos, tá? Bem simples. Ok, é isso aí. O que está faltando agora? Está faltando o seguinte, está faltando entender os templates. Viu os templates, que é um diretório, onde eu botei o f-list-view e o pessoa list-view. Tá? Por que o nome do diretório é views templates? É views templates pela convenção. O nome do meu módulo que tem as views é views.py. Então, o diretório, no contexto onde é que views.py está, que vai ter os meus templates, é o views_templates. Como é que eu sei qual que é o nome do page template? Basta abrir o views.py e olhar o nome das classes. O nome da minha classe é o f-list-view. Qual é o nome do template que vai fazer a view disso aqui? O f-list-view.pt. Só que tudo minúsculo. Tá? Por convenção, o nome de arquivo para o Grok é sempre minúsculo. E o mesmo embaixo, pessoa list-view, pessoa list-view.pt. Que é o que está aqui. Ó. O f-list-view e pessoa list-view. O que é o f-list-view? Vamos ver aqui. Tem que entrar no views templates. Ele é uma estratégia bem simples, tá? Ele não tem nada de muito especial, não. Ele é um page template, tá? Ele tem alguns namespaces aqui em cima, tal, metal e 18n, tem um use macro, porque isso aqui expande o main template, né? Ele dá um use macro direto aqui no HTML. Esse 18n do meio depois a gente vai modificar, né? Só porque o nome do produto mudou, né? E aí é o seguinte, ele é só um page template que usa o namespace view barra alguma coisa para acessar propriedades daquela classe lá que está implementada. Então view barra add URL é alguma coisa que aquela classe implementa que tem add URL. Provavelmente é um método
que invocado vai me dar a URL para adicionar o conteúdo, por exemplo. Tá? Isso aí está naquela classe base da onde a nossa view herda. Então o add URL já está lá, e o show URL também. Tá? E o resto aqui, o que é? É só uma tabela que mostra sigla e nome, né? E um tal repeat em view/dados, que é a nossa lista de dicionários, que é a nossa estruturinha, aquela que eu falei que é bem simples. Tá? O que eu vou arrancar fora aqui? Bem, eu vou arrancar fora algumas coisas. Tem uns JavaScript que eu fiz aqui, que não precisa. Acho que assim tá bom. O resto aqui, tipo esse below content body, que é um structure provider, isso aqui é uma view-let, né? Eu só estou renderizando o código HTML da view-let para ele ficar nesse pedaço aqui. Tá? Se eu quiser expandir qualquer uma das viewlets do Plone, eu posso usar essa estrutura aqui, provider dois pontos, e passar o nome dela, que nem lá no portal View Customizations, ela tem lá o nome das viewlets registradas. Tá? Bem simples também. Só isso. Vamos ver o lá o de UF, o de pessoa? Mesma coisa. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, eu botei umas coisas a mais. Mas eu posso arrancar fora esse jQuery doido aqui. Eu tenho uns tal define aqui, que eu posso arrancar. Espera aí que tem uma pergunta, vamos ver o que é. O Jefferson está dizendo que eu esqueci de rever os imports do view.py. Sim, eu tenho que fazer um rename, né? Ainda do pacote. Aí depois que eu fizer o rename, eu arranco os imports que eu não tô precisando. Eu já volto lá. Eu só estou mostrando o que é o template por causa dessa questão da convenção, tá? Esse tal define aqui. Esse tal define é só para fazer um tal condition que não faz sentido nessa aplicação aqui. Então, eu posso eliminar isso aqui. E é isso aí. Aqui tem algumas estratégias, ó. Por exemplo, aqui eu estou fazendo a invocação de um script que ainda está no skin. Então eu faço uma invocação context.spamProtect passando o endereço de e-mail, tá? Isso aqui é só uma forma que o Plone utiliza, é um script que o Plone tem, para que quando a gente tem um template que vai listar um endereço de e-mail, esse endereço de e-mail não fique plain text, para evitar com que os spammers, né, que tem esses spam bots, fiquem rastreando as nossas páginas para ficar coletando endereços de e-mail, né? Então é só uma solução padrão do Plone para isso. Mas o resto aqui é a mesma coisa, é um tal repeat em cima dos dados para listar os nomes e os e-mails. Mesma coisa. Duas viewlets que eu expando e acabou. Tá? Barbadinha também. É basicamente igual a viewlet de UF, não mudou nada. Tá? Vamos atender o Jefferson, dar uma revisada nesses imports aqui. Antes disso, vamos fazer um rename. il.spdo vai virar shiru.alchemy form em views.py. E em views templates, o list view e pessoa list view. Vamos ver quem mais que sobrou. Acho que só. Tem esse módulo nave que eu não trouxe para cá, provavelmente a gente vai usar. Log eu não estou usando. Tá? Acho que é isso. Esse ISPDO API também não estou usando. E Security Check também não. Posso apagar essa linha. Ok. Esse Go eu não estou usando. Quem mais? PF anexos com certeza não estou usando. Scope ID também não estou usando. DB estou usando direto. Message Factory. Browser View não estou usando porque eu não tenho nenhuma view aqui nesse pacote que ela não esteja agrocada. Browser View é a classe base para views que são configuradas via XML.
Tá? Como todas as minhas views estão grocadas, eu não preciso da classe. Aí status message eu também não preciso. Isso aqui é para configurar mensagens. Named file também não. Named file também não. O navigational route eu preciso para definir o contexto das minhas views. O implements eu acho que eu não preciso. Porque eu não tenho nenhuma view com os XML. E vocabulário também não preciso. Get utility também não preciso. Sumiu tudo. Grok eu preciso, obviamente. Módulo OS também não preciso. Nem JSON, nem datetime. Ficou bem enxuto, né? Ok. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Tem uns arquivos de backup aqui. Ok. Parece bom. Vamos ver se funciona. E vamos testar essa view. A view ela não fica registrada em nenhum lugar, né? Como é uma view que ela é grocada, eu posso já, no momento que eu já implementei ela, já posso invocar ela. Faltou um módulo nav, que eu estou usando alguns métodozinhos genéricos de lá. Vou só copiar ele para cá. Home, shiru, il, spdo nav. Vamos ver o que ele tem. Ele é bem simples e já está genérico. Então pode ficar aí. Ok. Acho que foi. Então o que a gente fez? No meu views.py eu defini as minhas classes, né? Criei um diretório views templates que tem os meus page templates das minhas views e tem um nav.py que é só dois, três métodozinhos que eu estou utilizando dentro do views.py só para fazer redirect, para pegar a raiz do site e concatenar com uma determinada partícula, né, para fazer a navegação de uma página para outra. É só, né, uma padronizaçãozinha básica aí, para não ficar repetindo muito código, deixar o código da view propriamente dito bem simples. Eu acho que eu vou dar uma simplificada nisso, né? Depois, quando eu empacotar isso como um exemplo genérico. É como eu disse, esse curso eu vou dar depois na Plone Conference, né? Eu já tenho confirmado 2 turmas na Plone Conference desse mesmo curso. Uma turma na segunda-feira e uma turma na terça. Aí é óbvio, né? Se eu for utilizar esse mesmo código lá, eu pretendo utilizar, algumas coisas eu vou traduzir, né? Um cadastro de UF não diz nada, né? Para quem é estrangeiro, só o brasileiro que conhece isso. Talvez o americano também, que tem 50 e poucos estados, para eles é importante. Mas, no geral, é um exemplo muito específico, né? Eu vou tentar tornar ele um pouquinho mais genérico, mais didático, aí provavelmente eu vou refatorar algumas coisas. Mas o importante é a ideia, né? Saber como é que eu defino uma view. Uma view é uma classe, essa classe tem que herdar de grok.view, tem que ter 3 diretivas, ela requer tal permissão, ela tem um nome e ela tem um contexto. Aí a view, legal, essa view ela vai retornar um dado, então tem que implementar o método render, vai retornar no render o que tiver que retornar. Legal, eu não quero retornar dado, eu quero chamar isso de um script Python ou de um page template. Tem que fazer essa view não grocada, mas tem que fazer ela por XML com a mesma estratégia, ela tem que implementar uma interface e eu tenho que ter uma diretiva lá no meu configures XML, que é um allow de interfaces para saber quais são os métodos que vão ser acessíveis através do restricted Python. E o terceiro é esse que eu mostrei agora, é a view que tem um template. Então eu tenho que ter uma classe que pode estar grocada, estando grocada eu tenho uma convenção, que é uma view normal, e aí ela não implementa o método render. Ela vai ter um template que vai estar num diretório que tem o nome do módulo, underline templates, e o nome do template é o nome da minha classe que implementa a view. Tá? E aí eu tenho o namespace view. View barra alguma coisa, ele vai pegar coisas que essa classe implementa. Podem ser métodos, podem ser atributos da classe. Tá? Não tem validação de segurança nenhuma. Esse template, o que tu mandar ele pegar dentro da view, ele vai pegar, ele vai confiar nisso,
e isso está perfeitamente normal, é perfeitamente aceitável, porque a gente considera que como a view ela é definida no código dentro do file system do servidor, a gente assume que quem tem a possibilidade de fazer isso sabe o que está fazendo e não oferece risco de segurança para a aplicação. Tá? Então esse é o contexto geral de views, é o que tem que ficar muito claro para vocês. Eu não quero mais ver nenhum de vocês usando o external method ou fazendo módulo de archetypes como se fosse tool na raiz do site para fazer esse tipo de coisa, né? Ou fazendo page template lá no portal skins com um monte de lógica de programação dentro. Esse tipo de coisa não se faz mais. Os patterns modernos para resolver esse tipo de coisa são views. A forma correta de fazer é essa, tá? Então se vocês ainda estão com o hábito de fazer tudo no portal skins, é uma boa hora de rever isso, tá? Começar a fazer com views. Muito bem, fiz. Vamos testar. Resetamos, né? Está aqui o nosso código, é a view, o diretório de templates, mais um módulozinho auxiliar. Resetamos o nosso clone site. Não precisa reinstalar nada, né? Não precisa reinstalar componente, nada. A nossa view ela já está disponível para ser executada. Como é que eu vou executar a view? Eu tenho que saber o nome dela. Então, dou um emacs do views.py, do views. Emacs de browser views.py. E o nome da nossa view, por exemplo, list2f. Como é que a gente vai invocar? Ela é na raiz do site. A gente vai invocar ela aqui, ó. /@ list2f. E funcionou perfeito, de primeira. Tá? Então é isso aí. Percebam que do jeito que essa view está montada, ele já está linkando, tá? Da maneira como ele está aqui, o link que eu montei é show-f passando interrogação id igual a 1. Só que esse show-f ele é um formulário do Z3C Form que ainda não está implementado. Tá? Eu já padronizei assim para adiantar caminho. E agora o que vai faltar a gente fazer? O show o F, o add o F, o edit o F, que são os 3 formulários do Z3C Form para implementar o restante do CRUD. Mas o grosso já está aqui, tá? Que é listar o conteúdo da nossa tabela, o F. Isso aqui é HTML, podia ser qualquer coisa aqui. Eu só botei um título e um subtítulo, tá? E tem um linkzinho adicionar aqui, que é o link que vai para add o F. Só isso. Vocês devem estar pensando, pô, mas se eu tiver 1 milhão de registros aqui? Ah, 1 milhão não, mas se eu tiver 500 registros, ele vai botar uma tabela com 500 caras dentro? Bem, eu tenho feito assim. Pode parecer meio absurdo eu criar um tabelão enorme com um monte de dados aqui, mas é o que o pessoal tem feito. Só que aí, ao invés de ficar controlando paginação no próprio módulo da nossa view e depois ficar passando parâmetro de uma chamada da view para outra e pegar fatias do nosso banco de dados, que é um negócio complicado, né? O que o pessoal tem feito para quem tem aí até, sei lá, 10, 20 mil registros, é fazer isso com JavaScript, tá? Delegar toda a manipulação desses dados na interface, para interfaces que são tabulares, para um componente jQuery, que foi aquele código JavaScript que eu arranquei fora do nosso exemplo. Na verdade, no sistema original eu estou usando justamente isso, estou usando jQuery para fazer a interface visual ela ser uma interface mais bonitinha. Um módulo que eu recomendo vocês darem uma olhada é esse aqui, que é o jQuery Data Tables, tá? No SPDO eu estou usando, quisesse usar aqui nesse exemplo, daria para usar também, tá? Ele te permite, através de código jQuery, criar coisas assim. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, isso aqui é uma tabela HTML, tá? Aí o que você vai fazer é simplesmente executar um código jQuery e ele vai transformar essa tabela HTML em uma tabela paginável, ordenável, filtrável. Ó. Ok? Então, isso facilita um monte a programação de sistemas que são puramente relacionais, tá? Só não vou fazer no curso, primeiro porque é trivial de fazer, é só JavaScript, tá no limiar aí do escopo do nosso curso.
Quem quiser saber como faz, já tem exemplos prontos no ILSPDO, vocês podem pegar de lá. E, bem, enfim, é quase um off-topic, né? Não tem nada de demais disso. Tá? É uma forma de fazer. Muito bem, vamos testar a outra view que a gente fez. Essa aqui é a list UF. A list pessoa também funciona. Tá? Só que a list pessoa ela está um pouquinho diferente. Quando a gente clica no nome, a gente vai para show pessoa, e quando a gente clica no e-mail, ele tem um mail to, para enviar e-mail para a pessoa. Tá? Lembra que eu coloquei uma proteção anti-spam nesse cara? Então aqui a gente pode selecionar esse código-fonte, vem aqui em código-fonte da seleção, a gente vai ver que, no caso aqui não chega a estar, deixa eu ver aqui, acho que assim vai aparecer. Ó, aqui é como é que o código HTML evidentemente tá? Por exemplo, Shiru mail to 2 pontos. Então, o M aqui ele tá com um código de entidade, né? E-comercial cerquinha 0109 ponto e vírgula. Então, esse M do mail to ele já vem codificado de uma forma a dificultar o trabalho dos spam bots de capturar que isso aqui é um endereço de e-mail, tá? É óbvio que se o spam bot for bom mesmo, de nada adianta, né? O spam bot vai acabar interpretando isso, sabendo que isso de fato é um endereço de e-mail. Mas já dificulta, os mais triviais ele não vai conseguir pegar. É uma forma de proteger a informação, né? Tá? Então tá lá já a chamadinha, a dica do Shiru para proteger contra spam bots. E é isso. Funciona. Tá? O que falta fazer agora? Falta eu clicar aqui em adicionar e eu ter o formulário para adicionar a pessoa. Eu clicar aqui no nome da pessoa e ele me mostrar os detalhes dessa pessoa, me mostrar todos os dados, e nesse formulário de todos os dados eu tenho um botão de alterar, um botão de excluir e um botão de adicionar, ok? Que é a parte que falta, que é Z3 Reform, tá? Então eu vou parar por aqui, eu estendi aí uns 20 e poucos minutos para acabar essa parte, eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos e na volta, aí a gente vai ter uma aula um pouco mais estendida, que aí eu só vou acabar quando eu acabar de explicar todo o framework Z3 Reform para fazer o CRUD, que é fazer a inclusão, a alteração e a exibição dos detalhes, tá? Mas nós estamos muito bem encaminhados, né? Talvez, eu não quero apressar, eu quero fazer no tempo que for necessário, mas é provável que hoje a gente consiga ver tudo em detalhe, que eu não precise deixar nada para trás, não deixar nada assim muito abstrato, tá ok? Vamos só fazer commit dessa brincadeira toda aqui, para não esquecer nada para trás. E vamos seguir. Git status. Git commit -a -message added views using Grok with templates. São arquivos novos, né? Eu tenho que dar git add antes. Agora sim. E git pull, git push. Ok. Damos um git status aqui. Perfeito, já está no GitHub, está comitado, vocês já podem olhar o fonte aí na máquina de vocês, já vai estar disponível para vocês o código-fonte de como se faz views com templates. Então vamos fazer um intervalinho agora de 10 minutos, para eu tomar um copo d'água, e aí na volta vamos implementar o restante do CRUD que falta, que são os formulários mágicos, eu falei que a gente vai usar o Z3 Reform, e eles vão utilizar aquelas interfaces que estão definidas lá no meu módulo interfaces.py, vão utilizar os vocabulários que a gente definiu através das utilities, né? Esses módulos mágicos do meu pacote Forms é que está faltando agora, tá bom? Intervalinho 10 minutos, daqui a pouco voltamos.